Uma terça-feira importante, terça-feira de apresentação de Felipe Coutinho. A primeira vez que o Cria irá falar sobre o seu retorno ao Vasco da Gama para a torcida vascaína. Além disso, também uma terça-feira muito boa, após uma vitória importantíssima contra o Corinthians dentro do Caldeirão. Um tabu quebrado, a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro e a poucos pontos do G6. Um Vasco que vive em lua de mel com o seu torcedor. Se nestes últimos anos o vascaíno sofreu, hoje, dia 11 de julho, não há momento melhor para ser um torcedor Cruz Maltino. E é claro, a gente vai falar sobre tudo isso, vamos trazer muitas informações, falar sobre essa coletiva de apresentação de Felipe Coutinho, falar também, é claro, sobre a questão envolvendo Alex Teixeira, Souza. Tem muita novidade a trazer a vocês. São Januário já vem sendo inclusive preparado para a apresentação de Coutinho no próximo sábado no Caldeirão. Logo depois de amanhã teremos aí a apresentação de Coutinho para a torcida. Ingressos já estão liberados à venda para você, torcedor vascaíno. O palco já está sendo montado no meio do gramado e a gente vai trazer tudo isso aqui agora neste fala gigante, Porém, é claro, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, venha aqui embaixo agora, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, nós estamos aqui, todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que sai às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que sai pela parte da tarde. O Boa Noite Gigante, que sai pela parte da noite. É muita informação, muita experiência de Vasco da Gama, é muita vascainidade no nosso canal. Então contamos, é claro, com a sua ajuda, com a sua presença aqui no canal do Gigante Vasco. Show de bola, Vascão. Vambora então, Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Antes de entrar, porém, no assunto Felipe Coutinho, eu quero trocar uma ideia com vocês e, de fato, trocar uma ideia sobre esse atual momento do Vasco. A gente, na introdução, falou sobre o momento Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, dentro da tabela, de Brasileirão. Hoje o Vasco é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco é uma equipe que hoje tem 20 pontos conquistados no primeiro turno de Brasileirão. Sendo que desses 20 pontos, nos últimos 5 jogos, o Vasco conquistou exatamente, deixa eu confirmar, 10. Então, dos últimos 5 jogos, o Vasco conquistou exatamente metade dos pontos que hoje tem no Brasileiro. O Vasco tem 16 jogos e dos últimos 5 conquistou 10. Ficou em 11 jogos para conquistar os mesmos 10 antes da era Rafael Paiva. O que isso significa? O Vasco mudou da água para o vinho. O Vasco hoje é uma equipe que está a 8 pontos de distância do Z4. Uma equipe que está a 6 pontos de distância do G6. O que isso significa? O Vasco hoje é um clube, o Vasco hoje está mais próximo de se classificar para a Libertadores do que da zona do rebaixamento, do que de cair para a Série B. Eu não estou falando hoje, nesse momento, que o Vasco vai se classificar para a Libertadores. Mas estou falando baseado na tabela do Campeonato Brasileiro, apenas isso, que o Vasco hoje está mais perto de disputar, em 2025, a Libertadores, do que a Série B do Campeonato Brasileiro. Ou, caso você queira, hoje o Vasco está dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. O Vasco hoje está para disputar uma competição internacional em 2025, do que cair a segunda divisão. E por que isso é tão importante? A gente comentar isso é tão importante. Porque para o torcedor vascaíno, o vascaíno foi acostumado a disputar ano a ano uma queda para a Série B, uma não queda à Série B. O torcedor vascaíno se acostumou a todo ano lutar pela permanência na primeira divisão. Em 2020 a gente caiu. Vamos voltar um pouco atrás então. Em 2018 a gente disputa aquela Libertadores. Aí vai para 2019, o Vasco fica dentro da zona do rebaixamento durante quase todo o ano. Vem o Luxemburgo, salva a gente fica na Série A, luta para não cair. Em 2020 o Vasco cai na gestão Salgado. 21 a gente joga uma Série B. 22 a gente fica na Série B. 23 a gente volta à Série A. Ano passado
E, aliás, 23 a gente volta à Série A lutando para não cair até a última rodada. E nesse ano, tudo indicava que seria assim também. O Vasco se transforma em uma SAF para não cair, para continuar lutando para não cair. E nesse ano ainda como SAF, essa era a expectativa. Mas do nada a água virou vinho. Do nada, com o mesmo elenco, com o mesmo grupo, tudo mudou. Calma aí, o que está acontecendo? Você acha normal? É boa. Você acha normal o Vasco mudar da água para o vinho como é? O Vasco que não vencia um Criciúma em São Januário, torcedor. O Vasco que tomou de 6 para o Flamengo. O Vasco que perdeu para o Juventude feio. Feio em Caxias do Sul. Um Vasco que, assim, maltratou a bola contra o Cruzeiro dentro de São Januário. O que aconteceu com esse Vasco? Porque o Vasco hoje é uma equipe que vence o Inter, vence o Corinthians, vence o São Paulo, vence o Fortaleza. O que aconteceu com esse Vasco? E pra mim, muito desse Vasco passa por esse cara aí que tá aparecendo na imagem a vocês. Que é o Pedrinho. Muito desse novo Vasco da Gama passa por Pedrinho. Que presidente é Pedrinho? O Pedrinho representa exatamente o que é o Vasco da Gama em sua essência. E se hoje o torcedor vascaíno, o Vasco está nesse momento, passa por ele. É por conta dele. E é claro, vamos colocar também na conta do Rafael Paiva. Mas foi uma sintonia de tudo acontecer no mesmo momento. A 777 sair, o Pedrinho entrar, o Rafael Paiva estar lá e tudo dando muito certo. Que faz com que o torcedor vascaíno hoje viva esse momento. Mas volto a repetir, muito passa por ele. Por Pedrinho. Pela vascainidade do Pedrinho. Quando ele disse na entrevista coletiva do Marcelo Santana e bateu na mesa exatamente sobre esse aspecto, de que os contratos feitos eram para não cair, para permanecer na Série A. O objetivo do Vasco da Gama dentro do vestiário era esse. Tudo que o grupo norte-americano, tudo que as pessoas dentro do Vasco da Gama, antes da entrada de Pedrinho, faziam, era tendo como principal objetivo a permanência. E o Vasco não pode mirar isso. O Vasco é muito maior do que apenas uma permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E a gente está vendo que essa mentalidade do Pedrinho e também do Felipe dentro do vestiário está fazendo com que o grupo entenda de uma vez por todas que o Vasco é um clube gigante. O Vasco é um clube que tem que pretender lutar para a parte de cima. Por títulos, por vaga na Libertadores, por vaga na Sul-Americana, que seja. Mas esse é o Vasco da Gama. E mais do que ninguém, Pedrinho entende isso. Pedrinho é o Vasco em sua essência. E ontem, na entrevista coletiva do Rafael Paiva, eu fiz questão de perguntar exatamente isso. Sobre a importância do Pedrinho dentro do vestiário. E o Rafael Paiva respondeu que Pedrinho é sensacional. Ama o Vasco. É apaixonado pelo Vasco. E a presença dele dentro do vestiário foi fundamental para mudar esse panorama. O presidente Pedrinho é um cara sensacional, ele ama demais isso daqui, né? Então, você vê em todas as falas ali, o ambiente do vestiário, é um cara apaixonado pelo Vasco, acho que isso faz toda a diferença, tanto ele quanto o Felipe, tem uma história maravilhosa aqui dentro, eles tentam passar isso para os atletas o tempo todo, e contribui muito com a gente, né? Porque eles tiveram uma história muito linda aqui, né? E eles sentem demais quando a gente não está no momento bom, né? Então eles foram fundamentais, na minha opinião, para mudar um pouco esse panorama, né? A mentalidade de todo mundo, do Vasco ser forte, entrar para vencer todos os jogos, para querer ter um jogo propositivo. E isso é fundamental, assim, a ajuda dos dois, Pedrinho ajudando demais, Felipe também, e eu acho que o segredo é continuar assim agora pra gente continuar evoluindo. Torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, realmente Rafael Paiva elogiando muito o presidente Pedrinho, e esse elogio não ficou apenas na conta do Rafael Paiva não, tá? Hugo Moura, o volante do Vasco da Gama, que também vem jogando um bolão, né, mais um desses jogadores aí que mudaram da água pro vinho, era um antes da chegada do Paiva e do Pedrinho, agora se transformaram em outro completamente. E o Hugo Moura também falou sobre a importância do Pedrinho dentro do vestiário. Então dê uma olhada aí nas palavras do volante vascaíno sobre o que o presidente está fazendo internamente com esse elenco Cruz Maltino. Tem que dar os parabéns ao Pedrinho, está fazendo um grande trabalho também. Naquela derrota contra o Flamengo de 6-1 foi dolorida e ele estava lá do nosso lado, apoiando, passando confiança.
sabia da dificuldade que estava. Ele sabe, quando ele assumiu, ele sabia que estava um momento mais difícil. E ele sempre nos passou confiança. Ele já foi jogador e um grande jogador, ele sabe como que é. E todos os dias ele está no CT, conversando, passando confiança, ele e o Felipe. Então, tem que dar os parabéns ao grande trabalho que ele está fazendo. Torcedor vascaíno, então é exatamente isso. É o Vasco, é o Pedrinho, é uma virada de chave, é um momento fundamental. E é muito louco pensar que hoje estamos na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. É muito louco pensar que nesse momento estamos mais perto da zona de classificação da Libertadores do que da zona do rebaixamento. E é muito louco pensar que hoje o Vasco da Gama terá a apresentação de Felipe Coutinho. Saber que tudo isso está acontecendo com o Vasco, meu amigo, é até realmente louco de entender. Hoje será a apresentação do Cria. O Cria vai estar nesse grupo. Um grupo já forte, com Payet, com Verratti, com Piton, com jogadores de muita qualidade, que ainda contará com a presença de Coutinho, de Souza, de Alex Teixeira e mais reforços que ainda estarão por vir. E está sendo montada aí em São Januário essa estrutura, né, para a apresentação que vai acontecer já nesse próximo sábado às 11h11 da manhã. O Vasco da Gama irá fazer uma apresentação de Felipe Coutinho ao torcedor vascaíno dentro de São Januário. Um palco está sendo montado no meio do campo para a apresentação do Cria. Será realmente um momento muito especial para Felipe Coutinho. Inclusive, o próprio Coutinho, ele deu uma entrevista à Vasco TV falando, né, sobre esse sentimento de retornar ao Cruz Maltino, o que também é muito legal. Coutinho é um cria do Vasco, e o Álvaro Miranda, o filho, inclusive sim, do Eurico Miranda, alguém que participou muito da gestão do pai, automaticamente participando da gestão do pai, acompanhou muito desses crias das categorias de base do Vasco, Souza, Teixeira, o próprio Coutinho, né? Acompanhou também durante grande parte Douglas Luiz, alguns dos crias que se destacaram, cresceram e fizeram aí do Vasco da Gama um clube gigante. E o Álvaro Miranda até trouxe, através de suas redes sociais, um pouquinho sobre essa experiência com o Coutinho. Ele diz: é com imensa emoção e alegria que o menino que vinha iniciar seus passos na colina está voltando. Não tenho dúvidas de dizer que na base nunca presenciei um talento tão puro e genuíno como o dele. Essa história de amor mútuo vai ter um lindo final. Todo o sucesso do mundo para você, Felipe Coutinho. Ainda trouxe outros grandes crias, Alex Teixeira e Souza. A colina está em festa. Então, assim, muito legal realmente o que vem acontecendo nesse momento dentro do Vasco da Gama. Uma alegria indescritível. Um momento único de vitória dentro das 4 linhas, de um recomeço dentro do Campeonato Brasileiro, de um novo momento mirando para a parte de cima, onde é de fato o local que o Vasco da Gama, como clube, como instituição, como grandeza que tem e que há, tem que mirar. E agora também com o retorno do Coutinho. Inclusive, rapidinho, antes da gente trazer algumas palavras do Coutinho dadas a Vasco TV nestas últimas horas, tivemos a informação de que o Coutinho, ele assinou um contrato e o Vasco faz de tudo para se resguardar. É importante lembrar que o Coutinho ele vem ainda por empréstimo, é um contrato até o meio do ano que vem. Ele pertence ao Aston Villa, vai receber aqui no Vasco da Gama um salário entre a casa de 1,5 milhão a 2 milhões de reais. Ele vai deixar de receber muito dinheiro, porque o salário dele com o Aston Villa é um salário de 4 milhões de reais mensais. O Vasco vai pagar integralmente o salário dele, então ele aceitou reduzir o seu salário mediante um contrato milionário que tem com o clube inglês. Então realmente é muita vontade de voltar ao Vasco da Gama, essa é a grande realidade. E o Vasco da Gama, é claro, ele está nesse momento se resguardando quanto a tudo. O Vasco se resguarda em tudo a Felipe Coutinho, até porque o que acontece? No meio do ano que vem, o contrato do Felipe Coutinho com o Vasco da Gama acaba, e dependendo do que ele fizer aqui no Vasco durante esse um ano, meu amigo, todos os clubes do mundo vão estar de olho no Felipe Coutinho. Então o Vasco está fazendo de tudo. E nesse contrato feito entre Vasco da Gama e Aston Villa, o Vasco tem a prioridade, sim, no contrato. O Vasco da Gama tem uma taxa de vitrine. O Vasco da Gama também colocou uma multa no valor de 100 milhões de reais para o Vasco, caso o Flamengo tenha o interesse de comprar o Felipe Coutinho. O Vasco está se resguardando até mesmo com relação ao Flamengo. Vasco da Gama, ele está se resguardando contra o seu maior rival, que inclusive já teve interesse no Coutinho. O Flamengo já chegou a sondar o Coutinho em determinado momento da carreira do Cria, mas o Coutinho sempre deixou muito bem claro que o objetivo dele em retornar ao Rio seria o Vasco da Gama. Então, exatamente por esse motivo,
o Vasco colocou no contrato uma cláusula contratual de multa de 100 milhões de reais para o Vasco, caso o Flamengo tenha interesse de contratar o meio-campo. Quem, inclusive, fez essa cláusula aí no contrato foi o advogado Alain Belaciano. Ele aí foi responsável pela parte jurídica do contrato. Ele, além, né, de ser um conceituado advogado do direito esportivo, é presidente da AGE do Vasco da Gama, da Assembleia Geral do Cruz Maltini. Então, exatamente vascaíno como ele, sabendo da vascainidade como é e que tem, inclusive, ele resguardando aí o Vasco da Gama, resguardando até mesmo o Coutinho, né, do lado do mal, resguardando o Coutinho do Flamengo. Se o rival quiser tentar tirar o Coutinho do Vasco, é 100 milhões que eles terão que pagar. Muito legal, a rivalidade a gente sabe muito bem que o Flamengo é um clube hoje financeiramente muito forte. A gente sabe que o Coutinho vai destruir no futebol brasileiro, acho que não há dúvida sobre isso. Então o Vasco está apenas se resguardando quanto ao futuro do Cria. Que continue aí por muitos anos, que brilhe, que se destaque, que faça história nesses próximos anos que virão de Coutinho do Vasco da Gama. E o Coutinho deu uma entrevista aí ao Vasco TV e falou, é claro, sobre o Vasco da Gama. Falou sobre esse amor que tem pelo Vasco, sobre o Vasco da Gama, o significado do Vasco da Gama para ele. Então dê uma olhada aí nas palavras de Felipe Coutinho, primeiramente sobre o seu retorno ao Cruz Maltino. Bom, é um sentimento de muita felicidade, alegria, ansiedade. Cara, eu vivi muito tempo fora, né? Então realmente para mim é um sentimento de estar voltando para casa, para o lugar onde fui criado, para um lugar que eu amo, para o clube que eu amo. Então todo mundo sabe da minha família, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos, o quanto eu estou feliz e o quanto eles estão felizes também por essa volta. A ansiedade é grande, como eu falei, desde quando a gente se decidiu, que não foi agora, já tem bastante tempo, que eu queria voltar a jogar o Vasco. Eu já ficava pensando, me imaginando em São Januário, né, comemorando gols com a torcida, junto com meus companheiros. Então a ansiedade está maior, porque agora está acontecendo, está se concretizando, então não vejo a hora de estar em campo. A torcida do Vascaíno, então, como vocês viram aí, Felipe Coutinho falando, né, sobre esse seu retorno ao Vasco da Gama, um retorno importante, um retorno grande para ele, grande para o Vasco, grande para todos que o cercam. Inclusive também, após falar sobre o seu retorno, Coutinho falou um pouquinho também sobre a questão do significado do Vasco. O que é o Vasco da Gama para o Coutinho? Por que voltar ao Vasco? Tem alguma coisa no Vasco para esse retorno? E o Coutinho deixou muito bem claro o amor que tem pelo Cruz Maltino. O Vasco significa tudo para mim, assim, relacionado ao futebol, né? É o clube que me criou, né? Que me deu a oportunidade de me tornar jogador. Como você falou, além disso, me formou na escola, eu me formei na escola do Vasco. É um clube que me preparou para o futebol e graças a ele eu tive inúmeras oportunidades, fui campeão em vários lugares, cheguei à seleção brasileira. Então o Vasco para mim é um sentimento de amor e significa tudo para mim relacionado ao futebol. E aí, torcedor vascaíno animado com o Coutinho? Será que vai dar certo? Tá empolgado? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta quinta-feira. Já estaremos aí na apresentação, né, de Felipe Coutinho. Teremos o Boa Noite Gigante, que não vai faltar aqui. Nesta quinta-feira será a informação do nosso Vasco. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.